Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, no Grupo Espírita Irmã Marisa. Vamos envolvendo o nosso irmão Vicente, que vai nos trazer a oração do início. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais uma vez estarmos reunidos para falar em seu nome e aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho. Pedimos ao Mestre que nos auxilie e nos abençoe, e os nossos irmãos mentores que nos auxiliam na nossa compreensão. Pedimos ao nosso Mestre que nesse instante faça-se uma grande luz para todos aqueles que nesse instante falam em seu nome. Pedimos a proteção da nossa irmã Marisa e toda a espiritualidade que nos acompanha, está sempre presente em nossas vidas. E pedimos e agradecemos por mais uma vez estar junto conosco nesse Evangelho. E com oração que Jesus nos deixou, vamos dar por início a mais um Evangelho. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos envolver a nossa irmã Simone, que fará para nós a leitura do livro Pão Nosso, que é a preparação do nosso Evangelho. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos ler o Pão Nosso, que é psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a 22ª lição, Inconstantes. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago 1:6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem, que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, principalmente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique.
Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Essa lição, ela nos mostra que se nós quisermos receber as bênçãos em nossas vidas, nós não podemos ser inconstantes, ou seja, ora acreditar em um caminho, ora acreditar em outro. Precisamos ser perseverantes no caminho do Cristo. A nossa fé em Deus, ela não pode titubear. Não podemos seguir vários caminhos. Temos que confiar nos planos de Deus para que a providência divina aconteça em nossas vidas, nos aprofundando nos conhecimentos de Deus, de Jesus, da espiritualidade. Caso contrário, nos tornaremos como a onda do mar. Ora seremos jogados para um lado, ora seremos jogados para outro, dificultando o trabalho do poder divino em nossas vidas. Não pode haver dúvida. Ou confiamos na providência divina ou não. E não podemos ficar pulando de galho em galho. Ou confiamos em Deus ou não. Então, temos que ser perseverantes e não inconstantes. Uma boa noite a todos. E agora nós vamos envolver o nosso irmão Sérgio, que fará para nós o Evangelho da noite. Graças a Deus. Tá sem som, Sérgio, tá sem som. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui para fazer as nossas reflexões do Evangelho de Jesus. Essas reflexões que nos alimentam, que alimentam a vida e que traz, sem dúvida nenhuma, esperança a todos nós. O Evangelho de hoje, capítulo 23, moral estranha. O item 4, abandonar pai, mãe e filhos. E todo o que deixar, por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, de 28 a 30. E disse-lhe outro: eu, Senhor, servir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 61, 62.
Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e de todas as considerações de ordem humana, porque isso concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sobre os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Condena-se um filho que deixe o pai, a mãe, os irmãos, a mulher ou os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo? O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão se a analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por forças das circunstâncias, os laços de família não eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastarão, se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação do corpo, pela morte do corpo. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo. Que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. E que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Bom, meus irmãos, esse primeiro item, abandonar pai, mães e filhos, nós precisaríamos fazer alguns comentários, voltar um pouquinho no tempo, né? Saber primeiro que essa palavra abandonar, ela não está de acordo para os nossos dias de hoje, né? Pela evolução que nós já tivemos diante da vida, né? Já fazem muito mais de 2000 anos, os primeiros evangelhos foram escritos, evangelho não, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, foram escritos entre o século XIV e o século IV antes de Cristo.
né? E os evangelhos foram escritos depois da morte de Cristo. E um fato importante é que esses evangelhos foram escritos manualmente e passados de mão em mão, né? E um outro detalhe é a língua, né? Nós sabemos que a língua hebraica é muito deficiente, é uma língua que não traz... a língua hebraica, ela servia para a época, né? Ela atendia às necessidades da época, né? Por isso ela não tinha os valores éticos, morais, não tinha nessa língua, né? As palavras, uma palavra significava muitas coisas, né? E de forma que nós temos também aí mais um agravante, que são as traduções que nós tivemos de lá para cá, né? Do hebraico para o grego, do grego para o alemão, do alemão para o francês, depois para o latim, e chegou até nós. Cada um foi adaptando as escrituras segundo os seus costumes nos seus países, né? E nós sabemos que muitas coisas que estão na Bíblia, elas não têm sentido para nós hoje, né? Fica muito difícil a compreensão. Por isso, Kardec foi muito feliz em trazer esse capítulo de moral estranha aqui para nós. Mas o que vem a ser aqui, então, nesse primeiro momento? Abandonar pai, mãe, filhos, fazendas e tudo mais. Primeiro que essa palavra abandonar, ela não se encaixa muito bem aqui. E todo aquele que deixar. Mas deixar o quê? Deixar para sempre os pais, nunca mais? Não é isso, né? Esse deixar não é esquecer, né? Nós podemos entender, fazer várias reflexões a respeito disso. Sair da zona de conforto, por exemplo, né? Desapegar, né? Desapegar, se libertar, né? Fazer, realizar as suas obras, né? Não deixar que as coisas dessa vida venham te limitar. Por exemplo, atender às necessidades do seu espírito, né? Ir ao encontro do seu progresso. E uma coisa importante é que a matéria, ela não pode satisfazer nem te consolar em tudo que necessitas. Por isso que o Cristo enviou o Consolador, porque só Ele poderia nos consolar nas horas difíceis, nas horas que você perde um ente querido ou um grande amigo. Não existe ninguém para te consolar, a não ser o Consolador, a não ser o Evangelho, a não ser a palavra do Cristo, a terceira revelação, que é o Espiritismo, para fazer-nos entender e compreender tudo à nossa volta, o que significa a vida para nós. E passeando um pouco mais nesse pensamento e ampliando um pouco mais, nós moramos aonde, gente? Nós moramos no planeta Terra. Um planeta de beleza inigualável. Um planeta lindo, fascinante, colorido. Lindo de se viver. Imagens do universo. Quantos planetas já descobertos pela ciência e nenhum chega nem perto da beleza do planeta Terra? A maioria é rocha, é gelo, né? Clima hostil, né? Não tem essa beleza. E vejam, que me chega ao pensamento é que quem construiu essa beleza toda, né, só podia ter um amor de filho tão grande que deu até a sua vida
não só por este planeta, mas por todos nós. Então, vejam que o Evangelho do Cristo é fundamentado no amor, né? Veja que ele falou várias vezes: amai-vos como eu vos amei, amai o vosso próximo, amai o vosso inimigo, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quantas coisas, quantos ensinamentos de amor ele passou para nós. Só ele poderia ser o governador planetário desse planeta e poder salvar essa humanidade ignorante da ignorância, né? E oferecer aprendizado, porque é isso que ele nos ofereceu, aprendizado, né? Nós estamos aprendendo a cada dia. E tudo isso para abrigar o quê? Espíritos criados por Deus para evoluir em conhecimento, entendimento e chegar à perfeição. Meus irmãos, Jesus falava ao Espírito. Todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, ele ia direto ao espírito humano, ou seja, a sua essência, ao seu íntimo, né? Que falava ao espírito que por trás da matéria escondia a sua essência, que precisava ser revelada. Como aprender os seus ensinamentos da vida futura, as coisas espirituais, se estavam apegados às leis antigas que limitavam o entendimento e aumentavam o sofrimento? Porque é bem isso. Quando você tem leis duras, penosas, você sofre. Sofre por várias razões. Porque a lei te impõe e porque você não tem conhecimento e nem entendimento suficiente para poder mudar a sua situação. Por isso Jesus disse: deixai pai e mãe, a casa, os irmãos e irmãs, fazendas e tudo mais. Deixai no sentido de não viver só para o seu egoísmo, mas se libertar das amarras da vida. Nós vamos ver lá em Gênesis, se não me engano, crescei e multiplicai-vos. Né? Qual é o sentido desse crescer e multiplicai-vos? Será que é só colocar filho no mundo? Será que a essência toda está aí? Coloca quantos filhos você puder no mundo para crescer e multiplicar? Ou essa frase, ela pode significar muitas outras coisas. Crescer no sentido de aprendizado, multiplicar os seus conhecimentos, multiplicar os seus sentimentos de amor. Tantas coisas podem se dizer aqui, não só fazer filho e colocar no mundo, sem instrução, sem nada. Assim, a mistura entre os povos aumenta o progresso moral e material, como nos diz o Evangelho. Com certeza, aumenta os nossos laços espirituais, porque aumenta a afinidade entre nós. E nós sabemos muito bem que a família mais importante que nós temos não é a consanguínea, e sim a família espiritual. Nós sabemos que depois dessa vida, nós não vamos perecer, nós não vamos ficar à deriva, não, nós vamos reencontrar nossos entes queridos, nós vamos poder trabalhar juntos, nós vamos poder continuar construindo a nossa vida espiritual. A família é a base das nossas experiências e assim que aumentamos nossos laços de afinidades espirituais, a matéria deve atender às nossas resoluções e preparar-nos para a vida futura. Muito bem, meus irmãos, essa primeira parte
ou abandonar pai, mãe, filhos, não está no sentido de abandono mesmo, né? Está no sentido de você conhecer o mundo, conhecer a sua vida, se preparar para a vida futura. Foi por isso que Jesus disse que todo que deixar por amor o meu nome, a casa, tal, receberá 100 por 1. Ou seja, você terá as suas recompensas em função das suas obras que você realizar. Se você ficar parado na casa do seu pai, você não vai realizar obra nenhuma. Você vai ver das obras do seu pai. Né? Então, é nesse sentido de você buscar o seu crescimento espiritual, viver a vida espiritual, que é a mais importante de todas. Continuando o nosso Evangelho, o item 7. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhes disse, Senhor, permite que eu vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Isso está em Lucas 9, 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial e se sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em se libertar. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo, não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Muito bem. Deixai os mortos enterrar os mortos. O que será que Jesus quis dizer para esse homem? Mais uma vez, Jesus coloca em xeque a condição humana. Uma vez que Jesus já conhecia o espírito humano, sabia que aquele homem não estava senão preocupado com a partilha dos bens que seu pai deixara e não de sepultá-lo. Porque naquela época, o filho que não comparecesse ao enterro do pai perdia os direitos à herança. Então, essa era a preocupação daquele jovem, né? Ele não estava preocupado em sepultar o pai dele, ele estava preocupado com a divisão, com o que ia acontecer. Porque se ele não vai, os irmãos se apoderavam de tudo. Então, Jesus, já conhecendo essa intimidade do seu espírito, disse a ele, deixe os mortos enterrarem os mortos. Jesus jamais iria contra a piedade filial
de poder prestar a última homenagem ao seu pai. Como esse jovem poderia seguir Jesus, o Mestre, e aprender sobre as coisas do reino, se no fundo do seu pensamento estava preocupado com a sua parte na herança? O que poderia acontecer? Poderia até enterrar a seu pai, depois seguir Jesus. Quanto tempo ele aguentaria? Quanto tempo ele aguentaria ficar longe das suas preocupações? Todo ensinamento de Jesus se perderia, pois o Espírito lá não estaria, e sim só o corpo. Claro, ele poderia ter voltado a seguir Jesus, mas o pensamento dele estava lá. Tudo que Jesus poderia ensiná-lo, não ia conseguir. Então, esse discípulo, né, com vontade de ser discípulo, ele seria como aquela semente jogada lá na terra, que o vento e a chuva levam embora, não é isso? Então, Jesus estava mais uma vez com fundo de verdade, conhecendo a intimidade do espírito humano. Meus irmãos, nós sabemos que viver uma vida totalmente material, ela um dia vai perder o sentido. O dia que chegar o seu momento, você não terá consolação na sua vida material. A única consolação que nós temos é nos ensinamentos do Mestre Jesus. Portanto, vamos acreditar que nós estamos no caminho do aprendizado, nos esforçando para cada vez mais entender as mensagens do Mestre e nos fortalecer nesta vida linda. Muita paz a todos, que Jesus abençoe a cada um, e até breve, se Deus quiser. Perdi aqui, não sei quem é que vai fazer as vibrações. Eurípides. Muito bem. Então, vamos aproveitar o instante de estarmos juntos, mais uma vez, e envolver os nossos sentimentos, os nossos desejos, através das nossas vibrações, que são potencializadas por toda a espiritualidade e encaminhadas em todos os locais onde são mais necessárias da melhor forma possível. Então, vamos envolvendo os nossos corações, nossas mentes, os nossos desejos. E vibrar é desejar o melhor, desejar o bem. E podemos, nesse instante, juntar os nossos sentimentos ao nosso planeta. A todas as nações que se fazem mais necessárias as vibrações de intensidade, de amor, de carinho, de trabalho, de força e de fé, em todos os países aonde a maior necessidade. Entendimento, nas guerras, nos desentendimentos. Vibramos nesse instante ao nosso país, por todas estas dificuldades, pelos nossos dirigentes e pelos setores onde a dor, os prontos-socorros, as cadeias públicas, embaixo de pontes, nos casebres, existe a maior necessidade
de fortalecer todas as missões, todos os encargos assumidos e que possam prosseguir da melhor forma possível. Ainda temos nas ruas, nos asilos, nas creches, onde a dificuldade nesse instante cresce, e podemos vibrar por todas as igrejas que continuam, em nome de Jesus, fortalecendo a todos através das orações, assim como nós, as vibrações intensas. E vamos vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, os mais distantes e os mais necessitados, através das doenças, através desta doença que nos assola, e fortalecer a todos estes internados, todos estes que necessitam dos cuidados maiores nos hospitais, e força para esta condição de superação. Vamos vibrar pelos nossos parentes, os mais próximos, em nossos lares, que possamos fortalecer e intensificar através da espiritualidade, principalmente de nossa casa, fortalecer a todos os nossos parentes, principalmente os mais necessitados nesse instante. E desta forma podemos vibrar por nós mesmos, que possamos prosseguir intensamente em nossas vibrações todos os dias, vibrando por todos os trabalhadores do Grupo Espírita Irmã Marisa, fortalecendo a todos intensamente, aonde a espiritualidade já o faz, mas ainda pedimos mais forças, porque sabemos de trabalhadores necessitados de carinho, de força e de intensidade de fé, que muitas vezes balançamos, mas não deixamos com que o desânimo e o descrédito venham à tona. Por isso, pedimos forças a todos os trabalhadores do Irmã Marisa, principalmente aqueles também que estão em doença, que estão aí carregando algum problema físico, que possam ser atendidos como, com certeza, já estão sendo atendidos. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, e que possamos, em breve, estarmos juntos novamente. Que assim seja, e vamos envolver a nossa irmã Cláudia, que fará por nós a prece de encerramento. Que assim seja. Está sem som, Cláudia. Vamos, então, agradecer a Deus Pai e aos irmãos de luz que nos deram sustentação para mais um Evangelho no Lar online. E vamos pedir a Ele muita paz, muito amor, muita caridade com o próximo. E vamos pedir, fazer a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Até semana que vem. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.